Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Glorioso mártir São Sebastião, rogai por nós. Inicio com você, prezado ouvinte, o 5º dia da novena em honra a São Sebastião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Nesta sexta-feira, quando nosso olhar se volta para a paixão do Senhor, quero ter presente dentro da novena de São Sebastião, no dia de hoje, os doentes, os que estão infectados com o vírus desta pandemia, as pessoas que estão acamadas, enfermas, nos hospitais, nos seus lares, enfim, todos os doentes, aqui da cidade e também das fazendas, dos sítios, onde quer que esteja. Que São Sebastião olhe por aqueles que sofrem, que se debatem com dores e sofrimentos, e que ele olhe especialmente para todas as famílias, para que seja lugar da acolhida ao idoso, ao doente, lugar do amor, lugar da esperança. O sofrimento não é para nós cristãos o fim de tudo, porque nós cristãos sabemos fazer uma leitura do sofrimento. Nós entendemos o sofrimento a partir do sofrimento do Filho de Deus na cruz. E São Sebastião também foi amarrado ao tronco, espetado com flechas, morrendo ao sol quente, de inanição, por esgotamento, se configurando a Cristo. E morreu, segundo a tradição, sem o desespero, porque aquela morte, aquela dor, tinha uma razão: unir-se ao sofrimento de Cristo. O sangue deste mártir, valoroso soldado do Império de Roma, convertido e batizado na fé católica, é um sangue que se uniu ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí o belo sentido de tudo. É uma maravilha, é uma grandiosidade contemplar a entrega de um mártir a Deus, a entrega da sua vida, do seu sangue, por amor a Jesus, nosso Senhor. O que nós devemos aprender com tudo isso? Que o sofrimento nosso tem sentido se unido ao sofrimento de Cristo. Do contrário, nós vamos ficar blasfemando, falando o que não deve e, de certa forma, exasperados, desesperados, sofridos, porque não entendemos o porquê de muitas coisas. O sofrimento para o cristão é restaurador, ele não é uma maldição. Nossas dores, e todos nós as temos, e por elas vamos passar, precisam estar unidas à dor do Calvário, à dor de Cristo. São Sebastião viveu isso. Daí ser este santo tão querido e tão amado em todos os cantos da terra, porque o seu testemunho tão profundo, tão eloquente, tocou o coração da igreja já no início, e a lembrança, a memória da sua entrega se perpetuou através da história da igreja. Que bonito, que extraordinário esse testemunho. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a viver a nossa vida para o Cristo, no Cristo, por Cristo e em Cristo. Não adianta a gente querer configurar a nossa vida a nós mesmos, aos nossos sonhos tão passageiros. Tudo deve ser configurado ao mistério do ressuscitado, que na cruz deu sentido à nossa vida, ao sofrimento humano e nos resgatou de toda mediocridade e fraqueza. Enquanto não entendermos esta realidade, nós vamos ficar apegados aqui, a nós mesmos, às nossas coisas, e sofrendo, porque
Se eu busco consolação nas minhas riquezas, nas pessoas, nas ideias, nas ideologias, eu não encontro sentido profundo em tudo isso. Vou ficar sofrendo. O sentido de tudo está no Cristo. Ternura do Pai, que acontece nos nossos corações através da força do seu Espírito que vem dele, do Pai. É a Trindade em nós. Cristo atualiza a imagem da Trindade em nós, através do seu sofrimento, através da sua ressurreição e do cumprimento das promessas de Pentecostes. Tudo isso antecipado pelo grande momento da vida de Jesus, que foi a pregação do Evangelho, nos levando a contemplar nele o rosto do Pai, o rosto da misericórdia, o rosto da esperança. Meu prezado ouvinte, não há outro caminho. Qual outro caminho nós temos neste mundo que dá sentido à nossa vida? Fora de Jesus não existe. Você vai usar um filósofo, um poeta, um historiador, um ideólogo, um conjunto de ideologia? Você vai abraçar algo que não diz nada para dar sentido à sua vida? O sentido da nossa vida é Cristo e a prática das virtudes, da fé, da esperança, da caridade e de todas as virtudes decorrentes dessas 3 virtudes capilares grandes. Que a sua manhã seja uma manhã linda. Olhar para a cruz, sexta-feira, lembrar a paixão do Cristo, que deu sentido a toda contradição e a todo drama humano que esse mundo tem reservado para nós em razão do pecado. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho da missa de hoje, Marcos 2, de 1 a 12. Jesus, percebendo logo que eles estavam pensando no seu íntimo, disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Que maravilha! Jesus que arranca os pecados do coração das pessoas e elas se tornam curadas. Muitas doenças são decorrentes de ódio, de pecado, de tudo mais. Que São Sebastião interceda por você, meu prezado ouvinte, pela sua família, pelas pessoas pelas quais você tem rezado muito, pedindo curas, conversões e arrependimento. Nós precisamos perseguir esses ideais, esses chamados grandiosos de Deus na nossa vida para a conversão e o arrependimento dos pecados. Acordar e dar o coração a Deus, isso é conversão. E quando nós damos o coração a Deus, nós defrontamos conosco mesmos, com as nossas fraquezas e misérias, e a gente diz: eu não sou digno. E então é preciso que realmente nós nos prostremos diante do Cristo para uma confissão, um arrependimento profundo dos pecados. O sacerdote, nessa hora, é Cristo na nossa vida, para nos perdoar, para nos tirar da paralisia infantil, para que nós possamos seguir o nosso caminho, caminhando neste mundo, fazendo bem, vivendo a simplicidade, obedecendo a Deus, cuidando, zelando. Qual o sentido da vida fora disso? Não tem. A nossa vida, ela tem sentido em Cristo. Não há outra modalidade para dar sentido à vida. Tudo mais é passageiro, voa, sopra como o vento que passa. Cristo permanece. É Ele que nós queremos ostentar na nossa vida até aquele último momento. É Cristo que vai conosco
na vida do pai de família, da mãe, dos filhos, do empresário, do funcionário público, do atendente, dos médicos, dos enfermeiros, dos doentes, na vida do sacerdote, da religiosa, do diácono, do bispo. Na vida de todos nós é Cristo que vai. Ele vai passando. E Santo Agostinho diz: eu tenho medo do Cristo que passa. Porque Jesus pode passar pela nossa vida e a gente não tomar posse dele. E aí sim nós precisamos ter medo desse momento. E Cristo pode passar pela nossa vida e a gente não ficar com ele. O que esse mundo pode nos oferecer no lugar de Deus? Nada. Sejamos fiéis, olhemos para a vida com o olhar de Cristo, praticando o bem, a caridade, sendo sinais deste amor de Deus para todas as pessoas com quem nós convivemos. Te convido agora a rezarmos juntos a oração da novena de São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, testemunha do amor de Deus, soldado de Cristo, intercessor nosso junto a Deus e testemunha viva do amor de Cristo. Pedimos vossa intercessão junto a Cristo, nosso Salvador, por quem derramastes o vosso sangue. Glorioso mártir São Sebastião, que vivestes a máxima da caridade cristã, doando seu sangue e martírio por amor a Deus e aos irmãos. Interceda por nós a Cristo para que aumente em nós a prática da fé, da esperança e da caridade. Glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Interceda pelos que estão contaminados com o vírus da Covid-19 e pelos agentes de saúde que cuidam dos infectados, médicos, enfermeiros, atendentes e agentes de socorro e segurança. Interceda pelos cientistas para que produzam os medicamentos e vacinas adequados para dar fim a esta pandemia dolorosa. Glorioso mártir São Sebastião, protegei nossas plantações e nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem, para o bem de todos, a fim de termos um ano de fartura. Intercedei a Deus por uma graça particular que eu e o ouvinte que me segue neste momento pedimos. E defendei-nos, enfim, do pecado, que é o maior mal causador de todos os outros males. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São Sebastião Mártir, quero pedir a bênção agora para você, ouvinte, e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.